Quer sair do zero em JavaScript? Então, esse vídeo aqui é para você. Opa, tudo certo? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu quero passar alguns conteúdos que eu considero extremamente importante para você sair do zero em JavaScript. E antes de mais nada, eu quero trazer um pouco de contexto. Então, o que você está vendo aí é um post que eu fiz no Instagram sobre JavaScript. Eu sugiro que você me siga lá, porque lá também eu posto bastante conteúdo. Então, basicamente, o JavaScript, ele também é conhecido como JS. É uma linguagem de programação extremamente versátil, que pode ser utilizada para diversos contextos, mas principalmente ali no desenvolvimento web. Ele surgiu lá em 1995 e quem foi o seu criador foi o Brendan Eich. E eu sinceramente não faço a mínima ideia de como pronunciar esse nome. A ascensão do JavaScript, ela veio com o ECMAScript, que é basicamente um padrão que orienta o desenvolvimento da linguagem, ou seja, sintaxe, tipo de dados, estrutura de controle, entre outros elementos que são fundamentais para uma linguagem de programação funcionar. E eu digo que a virada de chave veio com o S6, que foi o ECMAScript 2015. Nesse ano foram introduzidos alguns recursos avançados na linguagem, como Arrow Functions, classes e módulos. E a partir daí, a cada ano, há lançamento de novas features. E é claro que é sempre importante você ficar atento na compatibilidade do ambiente em que você está executando o JavaScript. Ou seja, muitas vezes os browsers, ele vai entender um código JavaScript mais antigo. Então, é importante observar esse suporte. Mas o objetivo da aula é pôr a mão na massa. Então, se você quer terminar aqui de ver o conteúdo, é só clicar no link na descrição. Para você fazer essa aula, você pode utilizar alguma plataforma online de edição de código, como o Replit, por exemplo, ou instalar o Node aí na sua máquina, juntamente com o VS Code. E para instalar o Node não tem muito segredo. Você vai entrar aqui no link que eu também vou deixar na descrição, fazer o download aqui da versão LTS, que é a versão mais estável do Node, abrir o executável e fazer a instalação. Existem algumas maneiras que são consideradas mais interessantes de fazer a instalação do Node na nossa máquina. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela um card do YouTube, para que se você quiser instalar o Node de uma maneira um pouco mais avançada, é um vídeo no qual a gente faz a nossa primeira API com Node.js, e lá eu explico mais a fundo essas questões de versão de Node e a instalação alternativa que eu já citei anteriormente. Mas beleza, você não precisa sair desse vídeo, até porque é interessante que você tenha uma base de JavaScript para fazer o vídeo sobre API em Node.js. Então você pode ou utilizar um editor de código online como o Replit, ou fazer a instalação padrão e depois fazer uma instalação com o gerenciador de versão do Node. Além disso, você vai precisar de um editor de código. Pode ser o da sua preferência, eu recomendo que seja o VS Code. Também aqui a instalação é muito fácil, é só você clicar em download e instalar. E esse também é um passo que você não precisa fazer caso você utilize alguma ferramenta de código online, como o Replit, por exemplo. Então é só entrar aqui no Replit, fazer o sign up, criar sua conta, utilizar um template JavaScript e sair codando. Eu vou clicar aqui em login porque eu já tenho uma conta. Então pronto, eu já fiz o login aqui, selecionei minha conta do Google. Só você clicar aqui em Create Repli, pode selecionar um template aqui de Node.js, não tem problema. Você vai colocar um nome aqui para o seu projeto e aí você vai criar o seu Repli. E aqui, então aqui é simples, a gente pode digitar qualquer código só para testar. Vou digitar um Hello World mesmo, vou dar um Run e aí ele traz pra gente o output. Beleza, mas como eu falei, eu vou utilizar aqui no meu próprio sistema operacional, porque eu já tenho as ferramentas instaladas. Eu vou criar uma pasta aqui no desktop mesmo, Start.js from zero. Agora eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Sua tela vai ser parecida com a minha. Não se preocupe se as cores estão diferentes. Eu fiz algumas customizações aqui, mas é só questão de perfumaria, não vai interferir em nada. E aí, nesse momento eu vou clicar aqui em File, Open Folder, a gente vai selecionar o desktop, a pasta que a gente acabou de criar, Open. Então a gente já pode começar, e para isso a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo aqui para o nosso projeto. Eu vou chamar de index.js e eu vou abrir aqui também o terminal integrado ao VS Code. Então é só vir aqui em Terminal, New Terminal, ele já vai abrir aqui para a gente no diretório desse arquivo. Aqui ele está mostrando a versão do Node, você pode ver se deu certo digitando Node-V no seu computador. E agora eu também vou digitar um console log aqui, Hello World, vou salvar Node index.js para ele executar o script pra gente. Ok, já executou, deu certo. Primeira coisa que eu quero que você aprenda do JavaScript é que existem algumas sintaxes opcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto e vírgula, por exemplo, é opcional ao final de cada linha. E aqui para as strings eu posso passar tanto aspas simples, que era o que eu estava utilizando, quanto aspas duplas. E aí nesse momento, se eu salvo o código e executo novamente, você pode perceber que não deu nenhum erro. Existem algumas ferramentas que auxiliam para a gente manter uma padronização do código. Ou seja, não tem certo ou errado,
Claro que alguns programadores possuem preferências, mas o importante é que em um projeto em que você trabalhe com diversos programadores, exista uma padronização. E a gente não pode deixar essa padronização por conta, porque eventualmente um programador ou outro vai utilizar o seu padrão e aí a hora que subir esse código para o repositório vai ficar uma bagunça. E o ESLint é a ferramenta que faz essa padronização. ESLint vem de ECMAScript Lint. E aí existem alguns templates que você pode utilizar, configurar, como o template do Airbnb, template do time do Google, ou até mesmo o padrão que eu utilizo nos meus projetos, que é o Standard. E aí no Standard a gente utiliza aspas simples e não faz uso do ponto e vírgula, além, é claro, de algumas outras convenções que faz parte desse padrão. Mas você também pode criar o seu padrão, pode definir as suas regras no momento que você faz a instalação dessa ferramenta. O importante é que no projeto exista essa padronização para que o código fique organizado. Outra coisa importante desse padrão, quando a gente tem umas chaves aqui, por exemplo, são apenas 2 espaços para indentação. O tab, ele é igual a 2 espaços, e aí no seu pode estar configurado 4. Então, para alterar é só clicar aqui embaixo em Spaces. Você pode utilizar aqui Ident Using Spaces, você dá um Change View. E aqui está configurado 2. Você pode configurar 4, que é o padrão de algumas linguagens, como Java, C Sharp, por exemplo. Mas eu acabo preferindo 2 por conta de que o recuo aqui com 4 fica muito grande e eu sinceramente não gosto. Então, depois dessa breve introdução, a gente vai realmente iniciar aqui nos fundamentos do JavaScript. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês é a forma de declarar variáveis. O JavaScript não é uma linguagem fortemente tipada. Existe o TypeScript, que é um superset que adiciona tipagem e alguns outros recursos para a linguagem para auxiliar no desenvolvimento. E aí, para a gente declarar uma variável em JavaScript, a gente utiliza as keywords let e também const. Eu vou apertar Ctrl B para minimizar esse Explorer ao lado e vou aumentar mais o zoom para ficar melhor a visualização. Então, let age igual a 30, const p igual a 3.14 e eu vou criar aqui mais uma variável chamada var x igual a teste, por exemplo. A keyword let no JavaScript indica pra gente que a variável que foi declarada com essa keyword, ela pode ser retribuída. Ou seja, em algum momento do código eu posso vir aqui e mudar o age para 31, por exemplo. Mas a const ela tem um efeito contrário. Eu não consigo fazer a redeclaração de uma variável que foi declarada com a keyword const. E o var é a keyword que era utilizada anteriormente. E aí nas novas versões do JavaScript, eles introduziram o let e o const. E eu sugiro fortemente que você utilize essas keywords por conta do escopo. Enquanto let const tem um escopo de bloco, que é quando a gente tem chaves, por exemplo, var possui um escopo de função. E aí, para não ocorrer problemas durante o desenvolvimento, é altamente recomendado que você utilize essas duas keywords. Eu vou colocar aqui do meu clipboard alguns dos tipos primitivos que o JavaScript suporta. O primeiro deles é string. Então, uma string ela tem que ser envolvida por aspas. O segundo tipo é o big int. Então, aqui a gente tem um número inteiro grande, que também é suportado pelo JavaScript. Mais uma vez, nós temos uma outra string, um number, e aqui é importante lembrar que a gente utiliza ponto para as casas decimais, porque a linguagem de programação segue a padronização estadunidense, que é utilizar ponto ao invés de vírgula. Nós temos variáveis do tipo booleanas, que recebem o valor de true ou false, variáveis undefined e null, que representam a ausência de valor, sendo que undefined é uma ausência de valor quando a gente declara uma variável, por exemplo, do tipo let e não atribui nenhum valor, e o null a gente está mostrando que aquele endereço não tem valor, mas de uma forma intencional. E aqui a gente tem um symbol em JavaScript, que pode ser utilizado, por exemplo, para metaprogramação, uso de decorators, enfim, que por enquanto não é interessante a gente aprender, mas é importante que você saiba que existe o symbol e que ele é um tipo primitivo do JavaScript. Vamos supor que eu queira mostrar em tela, por exemplo, qualquer um desses valores. Então eu vou fazer um console log e aí eu posso digitar, por exemplo, o name e a variável name que foi declarada aqui em cima. Ela só está com esse traço aqui porque por algum motivo o VS Code está tentando atribuir esse name a alguma coisa aqui que está depreciada. Mas quando a gente salva e executa novamente esse index aqui, você percebe que então veio o name John Doe, que é o valor que está atribuído à variável name. Existe uma maneira extremamente melhor de se trabalhar com strings no JavaScript. É o template literal. Então, ao invés de a gente utilizar, por exemplo, aspas simples aqui, name, 2 pontos, e aí concatenar isso com o valor name, que funciona, nós utilizamos o template literals. Então, eu vou apagar tudo aqui, eu vou digitar o acento grave, que é a crase, que também representa uma string, que é conhecido como template literals, e aí aqui a gente consegue escrever uma string e também uma expressão JavaScript. E aí, para adicionar essa expressão JavaScript, a gente utiliza o cifrão, abre e fecha a chave, e aqui dentro tudo que a gente digitar vai ser uma expressão JavaScript. No caso, o name é a variável name declarada anteriormente.
Então, se eu salvar e novamente executar, eu vou ter o mesmo resultado. Então, essa é a forma mais recomendada de se trabalhar com strings no JavaScript. No JS, também é possível realizar conversões. Eu vou criar uma variável aqui chamada result. Ela vai receber aqui uma string, então um 5. Eu vou somar com 2. E aí, no momento em que eu mostro o result em tela, eu vou ter 52. Por quê? Porque o JavaScript converteu implicitamente, ou seja, por baixo dos panos, ele converteu esse 2 para string e ele juntou 5 com 2, que nos resultou 52. Mas eu posso transformar esse 5 em um número, simplesmente passando ele dentro de um construtor de number, e aí quando eu salvo e executo novamente, eu tenho realmente a soma de 5 mais 2, como 2 aqui é numérico, então o resultado foi 7. E se eu tentar converter um texto que não pode ser um número, como teste, por exemplo, ele vai me retornar not a number, que é um tipo numérico para o JavaScript, e not a number mais 2 vai ser not a number. A gente pode ver isso executando novamente, e esse é o resultado. Vamos voltar isso aqui para uma string 5, e eu posso vir aqui, por exemplo, e converter explicitamente o 2 usando o construtor de string. Nesse momento, se eu salvar e executar, a gente tem o 52, que é o mesmo resultado de anteriormente. E essas conversões são possíveis fazer para todos os tipos. O que você precisa saber é utilizar, por exemplo, o construtor para você fazer essa conversão. É muito comum a gente utilizar 0 para representar false e 1 para representar true. Então vamos supor que eu queira converter o valor 0 para false e 1 para true. Eu vou utilizar aqui o construtor boolean, vou digitar qualquer texto aqui, boolean. E aí, como a gente aprendeu a utilizar expressões JavaScript com template literal, vamos trazer aqui o template literal, vou salvar o result, vou trazer esse resultado aqui, então boolean, ou simplesmente, se eu passar 0, boolean vai ser false. A gente consegue também utilizar o type of para saber qual que é o tipo de uma determinada variável. Então, se eu fizer type of age e executar, eu vou ter aqui um number, já que meu age, que foi declarado aqui em cima, ele é realmente um number. Se eu fazer type of, por exemplo, no symbol e executar esse código, eu vou ter que ele é realmente um symbol. Então, type of é uma keyword que devolve para a gente qual que é o tipo da variável que está aqui à sua direita. Agora eu vou falar um pouco sobre operadores de atribuição. O primeiro deles é o igual. Quando a gente utiliza igual no JavaScript, a gente está atribuindo o valor que está à direita para a variável que está à esquerda. E existem outros operadores de atribuição. Eu posso, por exemplo, fazer com que meu result receba mais um valor além do valor que ele já tem. Então, se o result aqui está valendo 10, ele vai receber mais o valor que ele já tem. E para isso nós utilizamos o operador de atribuição mais igual. É a mesma coisa que eu falar que meu result é igual a result mais 5. Então, para utilizar isso de uma forma mais elegante e deixar implícito novamente o nome da variável, eu utilizo o mais igual. E o mesmo vale aqui para se eu quiser subtrair de um valor já existente, então eu utilizo o menos. Se eu quiser multiplicar por um valor já existente, o que ele vai fazer aqui é 10 vezes 5. Então, só para você ver, eu vou salvar e executar esse código. E é claro que eu preciso mostrar isso em tela, senão a gente não consegue ver o resultado. O que ele fez justamente foi multiplicar 5 com o valor que já tinha, que era 10, que o resultado é 50. E para dividir, a mesma coisa, 10 dividido por 5, o resultado seria 2. E aqui, mais seria 15 e menos também seria 5. Além disso, eu posso utilizar o mais, por exemplo, que é um operador incremental. Ou seja, se eu tenho 10 e eu fiz um result mais, o meu result agora vai ser 11. E eu tenho também o menos para decrementar uma única unidade do valor existente aqui de result. Nesse momento, se eu executo isso, vou ter 9. Geralmente o operador de atribuição mais utilizado é o igual, mas é claro que vai ter casos em que você vai precisar incrementar os valores com o valor já existente, e aí você pode utilizar esses recursos que a linguagem fornece. Além dos operadores de atribuição, nós temos os operadores aritméticos. Então, se eu quiser realizar uma conta, eu utilizo, por exemplo, o mais, e aqui o meu resultado vai ser 12, o menos para subtrair, meu resultado vai ser 8, o asterisco para indicar a multiplicação, então 10 vezes 2 é 20, a barra para indicar a divisão, e aí se eu quiser obter o resto da divisão, eu utilizo o percentual. Então aqui, quando eu trago esse resultado em tela, a gente vai ter 0. Por quê? Se eu dividir 10 por 2, o meu resto vai ser 0. Agora, se eu dividir 10 por 3, a gente vai ter o resto 1. E olha que legal, para a gente saber se um número é par ou ímpar, é só pegar o resto da divisão dele por 2. Se esse resto da divisão por 2 for 0, ele é par. Se não, ele vai ser
ímpar. Eu também consigo utilizar aqui 2 asteriscos para mostrar que eu estou fazendo uma potência. E aí a potência é 10 elevado ao quadrado. Esse resultado ele tem que ser 100, e aí eu posso elevar a qualquer outro número, como 3, por exemplo, e aí eu vou ter 1000, e beleza. Lembrando que sempre o número à esquerda é o número que vai ser elevado ao número à direita. Porque 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu fazer 10 vezes 10 vezes 10. E aí ao quadrado era só 10 vezes 10. Então eu consigo utilizar esse operador aritmético para fazer contas também no JavaScript. Eu posso também fazer comparações. E aí para isso eu vou colocar um if aqui, depois a gente vai entrar em estruturas de controle, mas só para você entender. Vamos supor que se meu resultado for maior que 10, eu posso ir para um determinado fluxo, senão eu iria para outro. E aí para isso eu tenho esses operadores de comparação. Então eu posso utilizar o maior ou igual, que é maior ou igual. Ele simplesmente trouxe aqui para mim dessa forma mais bonitinha, porque eu tenho um recurso aqui no meu VS Code, que é o Font Ligatures. Eu vou desativar aqui e deixar false. No momento em que eu volto aqui, a gente tem o maior ou igual, que é muito provável que seja como está aparecendo aí para você. Então aqui menor ou igual, igual, que significa se resultado é igual a 10. E aqui um outro ponto muito importante, geralmente a gente utiliza 3 iguals no JavaScript, que é aquela verificação de igualdade estrita. Ou seja, além de eu verificar se o valor realmente é igual, eu verifico se o tipo é igual. Então, nesse caso aqui, ele não entraria no if, porque eu tenho um number e eu estou verificando se ele é uma string. Porém, nesse caso aqui, ele entraria no if, porque 10 é 10, ele não quer saber o tipo, ele quer saber se os valores são iguais. E mais uma vez, geralmente a gente utiliza a verificação estrita no JavaScript. Eu vou voltar aqui à minha fonte Ligatures. E aí, para você habilitar essa opção, a sua fonte também tem que ter essa funcionalidade. Como eu estou utilizando aqui a JetBrains Mono, você pode encontrar lá no Google e alterar sua fonte aqui. É simples, tá? Você pode pesquisar aí. O que você precisa fazer é o download da fonte. E aí você vai clicar em Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P se você estiver no Mac. Você vai abrir esse Open Users Settings aqui. E você pode digitar dentro desse JSON aqui, dessas chaves, esse editor.fontFamily, colocar o nome da fonte e colocar aqui também o font ligat para true. Beleza, nesse momento, quando eu volto para cá, você percebe que ele já mudou para mim. Então aqui eu tenho igual, com uma aparência mais parecida com o que a gente tem em expressões matemáticas. E aqui o igual, ele também deixa desse jeito. Tem maior ou igual, menor ou igual e também o diferente de maneira estrita, que é o asterisco aqui com 2 iguais. Se eu deixar um igual só, ele vai usar esse diferente não estrito. E aí cai naquele mesmo contexto. Enquanto esse aqui verifica o tipo e o valor, esse aqui só verifica se os valores são diferentes. Além disso, nós temos os operadores lógicos. Então, por exemplo, vamos supor que para seguir um determinado fluxo, a minha idade precisa ser maior ou igual a 18 e a minha conta, aqui no caso, precisa estar ativa. Então aqui a minha conta ela precisa estar ativa. E aí quando a gente trabalha com valores booleanos, se a gente quer que aquele valor seja true, nós podemos omitir isso aqui. Então esse isActive indica se o valor for true, ou se o valor for false, a gente pode negar essa expressão. E para a gente negar essa expressão, o contrário do que está à direita, a gente utiliza a exclamação. Então se a minha idade for maior ou igual a 18 e a minha conta for ativa, eu posso seguir determinado fluxo. Eu poderia inverter as condições e fazer ao contrário. Se a minha idade for menor que 18 ou se a minha conta não estiver ativa, e aí o ou eu utilizo esses 2 pipes aqui, ele também vai seguir esse fluxo. Então, quando eu quero fazer uma comparação em que eu preciso analisar mais de uma variável, eu utilizo o e, ou quando a comparação ela é para um valor ou outro, eu faço a utilização desses 2 pipes. Agora nós vamos para estruturas de controle. As estruturas de controle, elas ajudam a tomar um fluxo dentro do nosso código de acordo com um determinado comportamento programado pela gente. Então, por exemplo, se eu quero que o fluxo só seja seguido por pessoas que tenham uma idade maior ou igual a 18, eu vou utilizar o if, por exemplo. Então, se a pessoa tiver uma idade maior ou igual a 18, eu vou entrar dentro desse fluxo. Então, tem o else aqui, senão ela vai partir para outro fluxo. E eu também posso utilizar o ternário para fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira dizer que essa pessoa aqui, eu vou digitar só um ok, ou aqui eu vou digitar um stop. Enfim, ele vai continuar o fluxo se ele tiver uma idade maior ou igual a 18, ou ele vai parar o fluxo se ele tiver uma idade menor. Eu posso simplificar isso utilizando o ternário.
Então, eu vou atribuir esse resultado em uma variável chamada result. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se age é maior ou igual a 18. E aí, se age for maior ou igual a 18, o primeiro fluxo, o primeiro valor, ou seja, se essa condição realmente for atendida, eu vou utilizar uma interrogação e vou colocar o valor que eu quero para a variável. E aí, se não, se essa verificação não for atendida, eu vou utilizar aqui os 2 pontos e o valor que eu quero para caso não for atendido. Ou seja, esse resultado ele pode ser ok ou stop, de acordo com o valor que age tiver. Se age for maior ou igual a 18, então pensa que a interrogação é referente aqui ao if e os 2 pontos é referente aqui ao else. Se essa condição for atendida, o que vai prevalecer é o que estiver depois da interrogação, se não, o que estiver depois dos 2 pontos. Além do if e do else, para estruturas de controle condicionais, nós temos também o switch. Eu vou apagar essas linhas e vamos supor que eu tenho uma variável aqui chamada operation e ela é deposit. Então, uma operação de depósito. E aí, por algum motivo, eu tenho um fluxo em que eu vou analisar a variável de operação. Então, eu tenho um switch. E aí, caso ela for depósito, eu vou fazer uma determinada ação. E olha só, aqui eu já utilizei aspas duplas. Eu vou voltar para aspas simples. Então, por isso que é importante ter aquela automatização da padronização, porque às vezes essas coisas passam despercebidas. Então, caso for depósito, eu vou fazer com que, vamos supor que o meu result aqui, ele tenha um valor de 100 no começo. Eu vou chamar isso aqui de balance. Tá, essa variável ela já existe aqui, então beleza, vamos manter ele aqui, ele começa com 100. E o meu balance vai ser mais igual a 100. Então, para o nosso exemplo ficar melhorzinho, vamos fazer o seguinte, const value igual a 100 vai ser mais igual ao nosso value. E aí, caso fosse, por exemplo, uma transferência, o valor seria balance menos igual a value. E caso fosse um withdrawal, que é basicamente saque em inglês, o valor também aqui seria menos igual ao valor já existente. E aí também existe o default. Pode ser que nenhum desses casos sejam atendidos e a gente pode colocar aqui invalid operation. Nós também conseguimos encadear alguns cases aqui. Por exemplo, você pode perceber que tanto a transferência quanto o saque, ele traz pra gente a mesma ação. Então, eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Caso for transferência ou caso for o saque, ele vai diminuir o valor que existe na conta. Então, você viu aqui que existe tanto o if else quanto o switch case e até o ternário para a gente tomar decisão no JavaScript. São chamados de estruturas de controle condicionais. Agora, a gente vai para as estruturas de controle de repetição no JS. Primeiro, vamos começar com o while. Então, no JS, a gente também tem o while, assim como em outras linguagens. E aqui, basicamente, a gente vai colocar uma variável para iterar nesse while. Então, vamos colocar aqui i igual a 100, por exemplo. Enquanto i for maior ou igual a 0, nós vamos realizar uma ação aqui, que é um console log, mostrar o valor de i, e posteriormente eu vou fazer um i menos igual a 10. Ao executarmos isso, nós temos aqui 100, 90, 80, 70, diminuindo de 10 em 10 até chegar em 0. Além do while, nós temos também o for, e aí eu posso passar aqui para ele um let i igual a 0, ponto e vírgula, i menor ou igual a 10, i mais. E aí, nesse momento, se eu fizer um console log aqui também, passando o i, nós vamos ter uma contagem progressiva de 0 a 10. Então, além do for padrão, que é comum em algumas outras linguagens, nós temos algumas variações desse for. E aí, para a gente apresentar elas, eu vou criar aqui um array chamado list of clients. Esse array vai ter apenas 2 clientes, então vamos ter aqui primeiro a Jane Doe e o John Doe. E aí eu consigo iterar sobre essa lista de clientes da seguinte maneira. Primeiro eu crio uma variável aqui, uma const chamada client, por exemplo, of list of clients, e aí eu posso simplesmente fazer um console log passando o client aqui. Salvei, vou executar, e aí nesse momento ele imprimiu os 2 clientes que nós temos dentro da lista. Ou seja, o for of, como a gente costuma falar, ele faz uma iteração sobre um determinado elemento, e aí para cada elemento nós conseguimos criar uma variável para representar aquele elemento naquele momento da iteração. Eu também consigo utilizar o for-in. A diferença é que o for-in eu vou trabalhar com o index do array. E aí nesse momento, por exemplo, eu vou executar, percorrer o índice 0 e o índice 1, que são os 2 índices que o array tem nesse caso aqui. E aí é claro que eu poderia fazer o seguinte, usar o list of clients e acessar aqui a posição do array pelo índice, a gente chegaria no resultado do for of. Mas obviamente o for of ele é muito mais fácil e ele já te fornece uma forma de acessar o próprio elemento.
Então ele é muito mais recomendado nesses tipos de situação que a gente deseja percorrer uma lista de elementos e aí por algum motivo a gente precisa iterar sobre cada elemento e fazer uma determinada ação. As listas em JavaScript, elas possuem também os métodos de array. Então, por exemplo, eu posso vir aqui list of client e eu tenho vários métodos aqui como push, map, for each, enfim, vários métodos de array para que eu consiga manipular esse array, buscar, iterar, entre outras operações. No caso, a gente tem o for each. No for each, a gente tem que passar uma função para ele, e aí aqui a gente pode chamar também de client. Passando essa função, nós fazemos o seguinte: eu posso fazer um console log e aqui passar client. Como é uma única linha, eu posso até omitir essas chaves aqui e aí trazer também para cá para uma única linha. Então eu posso trazer assim. Dessa maneira, no momento em que eu executo novamente, ele também traz pra gente assim como ele trouxe lá no for of. Então agora que a gente já aproveitou e falou sobre as estruturas de repetição, e aí para esse exemplo eu trouxe aqui um array, a gente vai falar de arrays ou listas no JavaScript e também de objetos. E aí para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou começar falando sobre objeto. Eu tenho um código que eu copiei aqui do meu clipboard e colei. Então para a gente criar um objeto em JavaScript, a gente utiliza aqui a sintaxe let ou const, o nome do objeto. Então aqui a gente está fazendo uma atribuição que o client é igual ao quê? Abre e fecha chaves, indicando que isso aqui é um objeto. E o objeto ele possui chave e valor. A chave é uma identificação. Então, por exemplo, o client aqui ele tem ID, ele tem name, ele tem balance, account ID, e ele também tem um outro objeto dentro dele que é o contact. E aí, como aqui dentro das propriedades a gente passa chave e valor, aqui a gente coloca 2 pontos e aí abre e fecha chaves também, passando aqui as outras propriedades daquele objeto. Então beleza, eu vou limpar aqui o terminal. Nesse momento eu posso vir aqui com o console log e acessar aqui client.name, e ao executarmos nós acessamos aqui o nome do nosso cliente. Ou também podemos vir aqui em client.contact.address. E aí, se eu executar, vamos ter aqui null, que é o valor que tem aqui dentro. Caso a gente tente acessar uma propriedade, por exemplo, de um objeto em que ela não exista, então vamos colocar aqui phone number. Vamos salvar. E aí, ao executarmos, a gente vai ter undefined. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou vir aqui no meu client, no meu contact, no meu address, eu vou atribuir um valor para essa propriedade. Eu vou colocar aqui n_address. Perfeito? Então, no começo, o objeto ele é criado com a propriedade address, que também faz parte de um objeto contact, como null. E posteriormente, nós viemos aqui e alteramos esse valor. E aí, eu vou mostrar essa propriedade aqui. E eu também vou fazer o seguinte: eu vou fazer um client.contact.phoneNumber.push, que é um método de array, que a gente vai ver posteriormente, mas o push, ele insere um elemento ao final do array, e eu vou colocar aqui qualquer número de telefone, por exemplo. Então, eu vou salvar, eu vou até copiar e colar para a gente também ver o phone number. E aí, no momento em que eu salvo e executo, nós nos deparamos com um erro. Por quê? Ele disse basicamente que ele não conseguiu ler aquela propriedade de determinado objeto, porque ele se deparou com undefined. O que está correto, já que a gente não tem aqui o phone number. Porém, se eu tivesse aqui, por exemplo, um phone number, e aí ele fosse uma lista de telefones, no entanto vazia, porque aqui não tem nenhum telefone, no momento em que eu salvar isso e executar novamente, ele imprimiu aqui pra gente um n_address e também aqui um n_number. Por que que isso acontece? Porque agora essa propriedade existe e ela é uma lista. E lembra que eu falei, as listas, elas possuem alguns métodos de array. Então nós temos aqui o push, o map, o for each, enfim. E o objetivo do push é inserir um elemento naquela lista. Mas existe um ponto muito importante que a gente pode fazer aqui. Vamos supor que essa propriedade ela esteja omitida. Então ela não existe aqui dentro do objeto contact. A gente já viu que ao executar esse código, nós vamos nos deparar com um erro. No entanto, existe uma forma da gente especificar que isso aqui pode ser undefined, ou seja, caso esse objeto exista, essa propriedade exista, eu quero fazer um push. E para isso eu utilizo aqui o sinal de interrogação anterior ao ponto e a propriedade que eu quero acessar daquele objeto. Ou seja, nesse caso eu estou falando que phone number ele pode ser undefined. E aí esse operador que está indicando que o phone number pode ser undefined, ele é chamado de optional chaining. Dessa forma, se eu salvar aqui o nosso código e executar, a gente não tem mais aquele erro e o que é devolvido é o undefined. E é claro, se nós voltarmos
voltarmos aqui o phone number como uma lista, ao executarmos novamente, aqui o código também vai funcionar. E aí isso acontece justamente porque o JavaScript ele não tem essa capacidade de verificar se aquela propriedade existe ou não, de nos auxiliar nesse momento de desenvolvimento, a não ser que eu instale aqui, por exemplo, algumas extensões que podem ajudar aqui com VS Code. Nesse caso aqui também, se eu clicar em um ponto, ele já consegue entender aqui por conta do VS Code que isso aqui é uma lista e ele sugere para mim alguns métodos de array. Esse é só um dos motivos da gente trabalhar com TypeScript, que é aquele superset que dá superpoderes para o JavaScript. Outra coisa que talvez você deva estar se perguntando é como que eu estou conseguindo alterar, por exemplo, aqui, se eu vier em client.name e colocar aqui Jane Doe. No momento em que eu salvo e executo aqui um console log passando o client.name, eu tenho as informações do nome atualizadas. Então, meu nome foi atualizado, o endereço foi atualizado e o número de telefone também foi atualizado. Mas como que eu estou conseguindo fazer isso se o meu client é uma const? O que acontece aqui basicamente é o seguinte: a referência de memória que está armazenando essa variável client, ela possui esse objeto aqui. Eu já mostrei para o JavaScript o que vai ser armazenado naquele endereço de memória. No momento em que eu acesso client.name, eu estou acessando a propriedade que está armazenada, o valor da propriedade, não a referência da memória. Ou seja, eu ainda consigo acessar as propriedades do objeto e alterar os seus valores, mas eu não posso reatribuir, falar aqui que o client ele é um novo objeto e que ele vai ter aqui só um name, por exemplo, que é o John Doe. Nesse momento, a gente vai ter um erro, porque ele vai falar que não é possível reatribuir uma variável que é do tipo constante. A gente também consegue trabalhar com as propriedades de objeto de algumas maneiras. A primeira delas é a seguinte: eu vou apagar tudo isso aqui, inclusive o client, para ele parar de dar o erro. Eu vou fazer um console log, passar aqui o client, e eu posso acessar a propriedade do objeto utilizando o ponto, ou até mesmo essa sintaxe em que eu abro e fecho colchetes, e aqui dentro eu vou passar a propriedade no formato de string. Como você pode perceber, ele já sugeriu aqui pra gente as propriedades que o objeto tem por conta do VS Code. Então eu posso passar aqui um name, e aí a gente salva, executa, ele mostra o name aqui pra gente. E aí geralmente a gente utiliza essa sintaxe quando, por exemplo, aqui ao invés do camel case, que é esse formato em que a gente tem de a primeira letra ser minúscula, e aí quando eu vou ter uma mudança na palavra, por exemplo, ao invés de eu ter o espaço, que a gente não utiliza em programação, nós utilizamos aqui a primeira letra da palavra seguinte, maiúscula, e aí o restante em minúsculo. Esse é o camel case, que é como está aqui algumas propriedades desse objeto no JavaScript. A gente também tem o snake case, que também é comumente utilizado. Então, sempre letra minúsculas, e aí a gente separa com underline. No entanto, quando a propriedade é escrita dessa maneira aqui, nós temos o que a gente chama de kebab case, que é a palavra em letra minúscula separada com hífen e a outra palavra. E aí, nesse caso, no JavaScript, para a gente conseguir utilizar essa sintaxe, eu preciso passar isso aqui no formato de string. E aí, no momento em que eu vou tentar acessar essa propriedade, se eu clico aqui em client.accountID, ele automaticamente já infere para a gente essa sintaxe no formato de colchete, e aí passando aqui uma string para acessar aquela propriedade desse objeto. Aqui no caso, ele passou com aspas duplas, né? Só vamos alterar porque a gente está utilizando aspas simples, mas também não teria nenhum problema. Eu vou executar, e aí no momento em que eu executo isso, ele trouxe aqui pra gente a propriedade. Beleza, vamos continuar utilizando aqui a sintaxe de camel case. Então você já entendeu aqui a diferença de algumas das convenções existentes que a gente utiliza mais comumente no JavaScript mesmo, é o camel case. Outra coisa interessante que a gente consegue fazer com objetos é desestruturação. E aí para isso eu escrevo aqui const, eu abro e fecho chaves, e aí eu passo igual e o nome do meu objeto. A partir desse momento, o que eu estou fazendo? À direita do igual eu tenho o meu objeto. E aqui à esquerda, se eu vier aqui e clicar com Ctrl espaço, mais uma vez, mesmo que o JavaScript não tenha esse poder, o VS Code está ajudando a gente aqui. E aí, por exemplo, eu posso pegar o nome, eu posso pegar Account ID e eu posso pegar essas propriedades isoladas. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente está fazendo uma redeclaração de variáveis que já existem. Então eu vou até apagar essas variáveis, só vou deixar o objeto aqui. E aí nesse momento eu consigo, por exemplo, fazer um console log name e passar aqui também o Account ID, que ele vai imprimir para a gente o nome e o ID da conta desse cliente. Então a desestruturação ela visa obter propriedades de um objeto
de forma isolada atribuída a uma variável. E aí para isso a gente sempre declara aqui com as chaves e também a gente passa aqui à direita qual que é o objeto que a gente vai desestruturar. Além disso, quando a gente está desestruturando o objeto, nós conseguimos fazer algo que é muito interessante. Vamos supor que, por algum eventual motivo, o meu account ID e o balance, que é a informação do ID da conta, e o saldo que esse cliente tem na conta, são informações sensíveis e eu não quero que essas informações sejam visíveis, digamos assim. E aí, para isso, eu estou desestruturando aqui o objeto, pegando essas informações de forma isolada, e eu posso aqui passar vírgula, utilizar o spread operator e passar aqui REST, ou qualquer outro nome que eu queira dar. E aqui nesse caso, ele está servindo como um REST operator. O que isso quer dizer? Eu estou fazendo uma desestruturação do objeto, pegando algumas propriedades que eu quero de forma isolada, e o restante das propriedades eu quero que elas sejam espelhadas dentro de um novo objeto chamado, no caso, REST. Nesse momento, eu posso mostrar aqui até no formato de objeto para ficar melhor o client e também o REST. Eu vou salvar, vou executar, eu vou até aumentar um pouco aqui. Primeiro a gente tem um client, que é o objeto original com todas aquelas informações, e nós temos também o REST, que é aquele novo objeto sem o balance e o account ID, mas com todas as outras informações clonadas aqui. Quando a gente está trabalhando com objetos em JavaScript, é muito importante que a gente tome um certo tipo de cuidado. Por exemplo, se eu fizer um const other client, eu vou falar que ele recebe client, e aí nesse momento, other client.name, eu vou passar Jane Doe. Presta atenção, lembre-se que aqui no meu client ele chama John Doe e o meu other client, em teoria, ele tem todas as informações de client, porém o name está alterado. Mas por que eu disse em teoria? Porque no momento em que a gente executa esse código, se eu estender aqui, o meu client, o nome dele está Jane Doe e o other client também está Jane Doe. O que acontece aqui é que, como eu falei, eu disse para o JavaScript que o meu other client ele é igual ao client. No momento em que eu faço isso, eu estou falando que essas duas variáveis estão apontando para a mesma referência na memória. E aí, isso é um problema. Por quê? Quando eu vim aqui e alterei o valor, é óbvio que o valor de client também foi alterado, já que ele também aponta para aquele endereço de memória. Então, como a gente copia array, objetos, enfim, no JavaScript, eu passo aqui essa sintaxe também de REST operator. Então, eu falo que o meu other client ele vai receber aqui uma cópia, eu estou espelhando todo o valor que está em client. E aí, nesse momento, com essa simples alteração, o meu other client chama Jane Doe, mas o meu client ainda permanece com John Doe. Ao invés de utilizar aqui também o spread operator, eu posso utilizar a forma mais antiga, que é o object.assign, e aí eu tenho que passar aqui o target. Então eu quero que esse objeto contenha as informações do client. Nesse momento, eu executo e eu também tenho aquele mesmo resultado citado anteriormente. Porém, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em other client.contact.phoneNumber.push e aí eu vou falar que ele tem aqui um NNumber. Vamos executar isso aqui novamente para ver qual que é o resultado. Como a gente não está conseguindo visualizar, ele só está mostrando para a gente que tem um array aqui. Vamos fazer assim, ó, JSON.stringify. Eu vou passar aqui o client, eu vou passar também undefined e eu vou passar 2. E eu já explico por que eu estou fazendo isso. Aqui também no other client eu vou fazer a mesma coisa. Vamos salvar e executar novamente. Bom, ele disse que não é possível serializar um begint. Então, vamos omitir essa propriedade aqui, por exemplo, ficar um pouquinho mais intuitivo. Vamos executar novamente. O primeiro console log que ele está mostrando aqui para a gente é o client. E aqui eu fiz um stringify, que é para ele converter esse objeto JavaScript em JSON. Eu passei alguns argumentos para essa função, como client, undefined e 2, que são respectivamente o que eu quero transformar de objeto para JSON. Esse segundo parâmetro é uma função, que é esse replacer aqui, por isso que eu passei undefined. E o terceiro parâmetro é a quantidade de espaços, a tabulação que eu quero que seja mostrada nesse caso aqui. E aí, por que eu fiz isso? Porque se você observar, eu tenho aqui o John Doe e o contato dele também foi alterado, assim como o da Jane Doe. E o que a gente fez foi só alterar o contato da Jane Doe. Então, o que aconteceu? Por que esse contato, ele também foi alterado? No momento em que a gente faz um object.assign, ou até mesmo aquela cópia com o espelhamento aqui, vou até mostrar novamente, eles estão ainda compartilhando a mesma referência da memória aqui para o phone number. Isso acontece basicamente porque quando a gente faz esse spread operator, a gente espelha
vermelha só o primeiro nível. E aí dentro do objeto de client existe um outro nível, que é um outro objeto, que é o contact. E esse objeto ele não está sendo espelhado. Isso é chamado de shallow copy, cópia rasa. E aí existem algumas formas da gente resolver isso. Uma delas é utilizando algumas bibliotecas para fazer o deep copy, que é a cópia profunda. Ou ainda, a gente pode fazer o seguinte, eu vou fazer um JSON.stringify, o nome aqui do meu objeto, ou seja, eu tô falando que eu vou transformar isso aqui em um JSON, porém eu não quero trabalhar com JSON, eu quero ainda continuar trabalhando com objeto. Eu vou fazer um JSON.parse, passando o meu objeto, que era um objeto e foi transformado em um JSON. Então vamos lá. Então, recapitulando, o que a gente está fazendo aqui é, eu estou convertendo um objeto JavaScript em um JSON, utilizando esse JSON.stringify, que já é algo global do JavaScript, e aí eu estou fazendo com que esse JSON se torne um objeto de novo, utilizando o JSON parse. Eu vou salvar, executei novamente, e aí o nosso segundo objeto, ele está aqui com o phone number, e o meu primeiro objeto aqui, ele já não tem mais o phone number. Então, dessa forma, eu fiz um deep copy, uma cópia profunda desse objeto, e isso é uma das coisas que você precisa tomar cuidado ao lidar com objeto em JavaScript. E o que eu falei aqui também vale para array. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre arrays. Então, para isso, eu vou apagar tudo que está aqui e eu vou criar um array chamado list of clients. Diferente do array que a gente viu anteriormente, esse aqui vai ser um array de objetos. Então, eu vou ter name, John Doe, e aqui eu vou colocar um birth date. Vou criar um new date e vou passar aqui uma data no formato ISO. Então vamos colocar aqui 2000, 02, 01, ou seja, ano 2000, mês 2, dia 1. E a gente pode quebrar a linha aqui para ficar mais visível que nós vamos ter um array de objetos. Vamos copiar aqui o name de novo e o birth date. Vamos só alterar aqui para JNDo. São só esses dois clientes aqui dentro do array. Vamos adicionar aqui mais uma informação. Vou colocar gender, aqui eu vou deixar male e aqui gender vai ser female. E agora eu vou fazer o seguinte. O primeiro método que eu quero trabalhar é o filter. Então vamos supor que por algum motivo eu quero filtrar os clientes por gênero. Então, female clients. E aí eu faço um list of clients.filter, porque eu quero filtrar. E aí pro filter eu passo uma função de callback. E essa função de callback tem um argumento principal, que é o elemento que está sendo iterado no momento. Então aqui, se o meu client.gender for igual a female, ele vai retornar para mim nesse novo array aqui de clients. Eu vou deixar assim para melhorar a visualização, vou quebrar a linha dessa maneira. E aqui o que a gente está fazendo é passar uma função. Essa arrow function, como ela tem uma única linha, eu posso omitir o return. Porém, eu posso também fazer o seguinte, abrir e fechar chaves, e aí dentro eu posso fazer, se o meu client.gender for igual a female, eu vou fazer um return no meu client, porque eu quero devolver o client. Então, olha só como que ficou bem mais verboso, a gente precisou colocar mais código aqui, sendo que da outra maneira ficou bem mais simples, né? Mas só para a gente já começar a entender um pouco sobre funções aqui no JavaScript. Então eu posso vir aqui, console log e trazer os clientes do gênero feminino. Ele imprimiu aqui pra gente JNDo, female, a única pessoa do gênero feminino que tinha aqui. E aí é claro, como é um filter, se eu tivesse mais uma, vamos colocar JNDo 2 só pra gente testar. Ele retornou pra gente por conta que o gender também é female. Legal. Agora a gente pode manter só as duas pessoas mesmo. E aqui podemos facilitar copiando aqui a condição e removendo a função, deixando aqui em uma única linha. Vai perceber que vai funcionar da mesma maneira. E aqui, como a gente já aprendeu sobre desestruturação, eu posso vir aqui, desestruturar esse objeto, pegar só o gender e agora fica ainda com menos código. Porque eu estou desestruturando o elemento que vem aqui. Esse elemento é um objeto, esse objeto ele tem o gender, que é uma propriedade. Mais uma vez, ao executarmos, mesmo resultado. Além do filter, outro método muito interessante é o map. O map é basicamente um método em que a gente vai percorrer aquele array e obrigatoriamente ele sempre vai retornar um valor para cada iteração que é feita. Ou seja, enquanto o filter eu consigo retornar elementos ou não, eu só vou retornar o elemento caso isso aconteça, o map ele sempre vai retornar algum valor. Então ele é muito útil para a gente transformar arrays. E aí nesse caso eu posso fazer o seguinte, list of clients with age. Vamos minimizar um pouco aqui. E eu tenho a minha lista de clientes com idade. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e fazer um list of clients.map. Então, olha só que interessante, a gente está mantendo o que a gente chama de imutabilidade.
nós não estamos alterando o array original. O que a gente está fazendo é, o filter, ele retorna um novo array pra gente. Esse novo array só vai ter os elementos que se encaixam dentro dessa condição. O map é a mesma coisa, ele retorna também pra gente um novo array, sem manipular o original. E aí é a mesma coisa, eu vou passar aqui pra ele uma função, só que agora a gente vai manipular o dado. Então por isso, eu não vou fazer nesse formato mais de uma única linha. Eu vou abrir e fechar a chave, eu também vou desestruturar, mas aqui eu só quero pegar o quê? O birthdate, e o resto eu vou armazenar dentro desse REST, como a gente viu anteriormente. Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma conta bem básica aqui. Eu vou fazer um const age é igual a birthdate, então a data de nascimento, ponto, get full year. Eu estou pegando o ano porque esse objeto de data do JavaScript nos fornece alguns métodos. O get full year é para a gente obter qual que é o ano dessa data. No caso, a gente passou 2000 para ambas as datas, então ele vai retornar para a gente 2000. Porém, como a gente vai fazer uma conta básica e não vamos considerar o mês, o que eu vou fazer basicamente vai ser o seguinte, eu vou dar um const current year, o ano atual, é igual a new date. No momento em que eu instancio um objeto do tipo date, ele sempre considera a data e a hora atual baseado no time zone da minha máquina. A zone da minha máquina América São Paulo, mas como a gente vai trabalhar com um ano aqui, não importa muito. E aí então eu vou pegar o get full year. Por quê? Eu poderia vir aqui fazer o seguinte, para ficar ainda mais legível. Const current date é igual a new date. Para eu pegar o ano, eu venho aqui currentDate.getFullYear, mas aí como nesse caso a gente não vai precisar trabalhar mais com esse date, eu posso simplesmente facilitar aqui esse processo e já pegar essa instância que vai ser criada e já obter só o ano dela. E é claro que o meu age é o currentYear menos o birthdate.getFullYear. Lembrando mais uma vez que a gente não está considerando aqui o mês, então só o ano. Eventualmente algumas datas vão estar erradas, só para facilitar o nosso entendimento, que o objetivo aqui no momento é utilizar o map para fazer a transformação desse array. Vou fazer um return, eu não vou devolver mais o birthdate, vou devolver o age, então eu vou passar aqui todo o meu REST, que é aquele objeto com o restante das propriedades, e eu também vou fazer um spread aqui, porque eu quero passar propriedade por propriedade dentro desse objeto que a gente está retornando, e além disso, eu também vou retornar o age, beleza? E aí no momento em que a gente vai imprimir isso aqui na nossa tela, eu posso salvar, aumentar aqui, executar o código, e aí beleza, ele está imprimindo aqui o Female Clients, vamos tirar só para melhorar a visualização. Então vamos lá, ele pegou aquele array original que tinha name, gender e birthdate e a gente transformou aquele array em um outro array. Por quê? Em algum contexto que a gente está trabalhando aqui no momento, não interessa a data de nascimento, mas interessa a idade que aquele cliente tem. Então, para isso, nós já calculamos a idade e devolvemos um novo array com name, gender e age. Eu vou, ao invés de utilizar aqui o map, utilizar o foreach que nós utilizamos lá anteriormente. Se eu executar esse código, a gente vai receber um undefined. Por quê? O foreach não retorna absolutamente nada aqui, void. Então, o próprio VS Code está mostrando aqui pra gente que ele retorna void, ou seja, não tem retorno. É por isso que quando a gente precisa percorrer, iterar e retornar algum valor, a gente utiliza o map. Além do filter do map, existem inúmeros outros métodos que vão nos auxiliar sempre de alguma maneira. Mas vamos ficar com esses dois aqui por enquanto e a gente vai partir agora para funções. Mais uma vez eu vou apagar aqui, selecionar tudo, Ctrl A e apagar, e a gente vai falar um pouquinho sobre funções aqui de forma bem rápida. Até aqui a gente já trabalhou com funções. Pode ser que você ainda não tenha um entendimento claro de como elas funcionam. No JavaScript, uma função é declarada da seguinte maneira. A gente usa function, coloca o nome da função, e aí a gente pode ter ou não argumentos para essa função, e também pode ter ou não retorno para essa função. Tá, o que isso quer dizer? Vamos supor que essa função soma, ela vai ter aqui n1 igual a 10, n2 igual a 10 e console log soma, e aqui a minha soma vai ser n1 mais n2, então eu posso declarar aqui const soma e eu vou mostrar a soma para o usuário. Porém, essa função ela não me retorna valor nenhum, ou seja, se eu atribuir isso para uma variável, eu não vou ter nada aqui, né? Eu posso fazer simplesmente um console log result para mostrar o nosso resultado e eu posso chamar a função soma dessa maneira.
Então vamos executar para a gente ver. Ele mostrou 20 duas vezes. A primeira vez porque eu fiz a chamada dessa função. No momento em que eu fiz a chamada dessa função, o que nós temos aqui em cima é a declaração. A gente está declarando que a função soma, ela é dessa maneira, e aí quando a gente chama ela, a gente invoca ela passando o abre e fecha parênteses. Como ela não tem nenhum argumento, eu simplesmente deixo vazio. E aí, como essa função foi executada, tem um console log aqui dentro. Depois, essa função foi executada novamente, e aí, por fim, eu tentei mostrar o result, que é o valor que foi atribuído aqui, mas não funcionou. Como a gente pode melhorar essa função? Passando argumentos aqui para ela. Então, ao invés de eu declarar o N1 e N2 aqui dentro, essa função ela vai ter única e exclusivamente um objetivo, que é somar esses valores. E aqui, ao invés de eu fazer essa soma e mostrar, eu posso retornar. Então, eu poderia fazer um const sum igual a N1 mais N2 e fazer um return de soma. Agora, a nossa função soma, ela não mostra mais nada em tela. Só que eu tenho que passar números aqui. Eu vou passar 10 e vou passar 10. E aqui também vou passar 10 e vou passar 10. E vou trazer aqui o result. No momento em que a gente executar, eu vou até limpar aqui para ficar melhor. Vamos executar. Ele só mostrou uma única vez. Porque eu atribuí o resultado da soma, o que foi retornado a essa variável result. O valor de soma foi atribuído ao result. E aqui nesse momento eu só invoquei a função, mas eu não armazenei o resultado dela em nenhum lugar. Como essa função é simples e retorna valor, eu posso vir aqui também e retornar o valor direto. A soma de N1 mais N2. E a mesma coisa aqui. Eu não preciso necessariamente atribuir a uma variável. Eu posso simplesmente trazer o resultado já direto aqui para o meu console log. Então, o que nós temos aqui é mais uma vez 20. Como ele vai retornar um valor, esse valor que será retornado é o 20, ele vai ser mostrado em tela. E aí também existe um outro jeito de declarar a função, que é dessa maneira aqui, com as arrow functions. Então essa função, como você pode perceber, ela não tem nome. Vamos supor que eu receba também dois argumentos para ela e que eu retorno N1 mais N2. No entanto, essa função, como eu já disse, ela não tem nome e eu posso ou passar ela para alguma outra função, ou eu posso simplesmente atribuir a uma variável. Então, OtherSum, aqui eu vou passar OtherSum, então outra função de soma, vou executar aqui, mais uma vez a gente tem 20. Mas em qual momento, por exemplo, eu utilizo uma arrow function? Simples, lembra quando a gente estava fazendo um map no array, e aí eu passava aqui uma função, essa função ela não tinha nome, mas eu conseguia pegar aqui o argumento dela, justamente porque o map ele recebe como parâmetro uma função. E aí, ao invés da gente criar essa função e atribuir ela para uma variável, por exemplo, ou criar uma função com essa sintaxe, a gente já vem aqui direto e escreve essa função, porque fica muito mais fácil utilizar funções anônimas em callbacks, por exemplo. Beleza, eu vou apagar esses dois caras aqui e vou fazer algo diferente. A função agora vai se chamar message, e essa função message, eu vou ter aqui um console log hello world. E agora, eu vou utilizar aqui um set timeout para exemplificar. O set timeout no JavaScript ele também recebe uma função como primeiro argumento e depois eu passo o timeout em milissegundos. Eu vou passar aqui 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Então eu vou criar aqui uma variável chamada onSecond in milliseconds. Só para trazer mais legibilidade para o código, vou passar isso aqui para o meu timeout, vou dar um console log hello world. O que esse cara vai fazer é o seguinte, vou salvar e executar, 1 segundo depois, ele veio aqui para mim e printou o hello world. Então esse set timeout, ele recebe essa função anônima, só que eu posso também aqui passar para ele essa função message, que vai fazer a mesma coisa que está fazendo aqui essa função anônima. Então eu posso vir aqui, excluir, passar o message, e aí como é uma função de callback, eu não vou chamar a função, eu não vou executar a função nesse momento. Essa função vai ser chamada pelo próprio timeout depois que passar o tempo, que é o segundo argumento aqui dessa função. Então eu só passo qual que é a função como argumento, sem executá-la. Então por isso que eu não estou passando o abre e fecha parênteses, simplesmente eu estou passando essa função. E aí, no momento em que passa um segundo, ele vem aqui e executa a nossa função. E olha só que legal, se eu recorto todo esse trecho, trago para cá, e é claro que agora eu jogo uma arrow function aqui, excluo isso aqui também, eu consigo trazer aqui o mesmo resultado. Inclusive, eu posso voltar isso aqui e chamar uma const message que vai receber uma função anônima que faz isso. E mais uma vez eu posso acabar utilizando ela aqui. Também são sintaxes diferentes, são formas diferentes de escrever funções. Mas na grande maioria dos casos em que a gente tem funções de callback no JavaScript, a gente utiliza essa sintaxe de função anônima aqui dentro mesmo. E aí nesse contexto o que acontece é, essa mensagem vai ser disparada depois que esse tempo
for passado. Então você já entendeu que funções são declaradas dessa maneira, elas têm nome ou não, como nesse caso aqui, elas podem ter ou não argumentos, como aqui ela tem argumento, aqui ela não tem, e elas podem ter ou não retornos, como aqui a gente tem o retorno da soma dos argumentos que foram passados. Agora eu vou apagar essa função soma que está aqui, eu vou simplesmente deixar essa variável para indicar para a gente que isso é um segundo e milissegundo, o console log que está aqui dentro do meu setTimeout, e eu vou colocar aqui um console log também, vou colocar aqui 2 e aqui eu vou colocar 1, salvar, executar. Você percebe que a ordem recebida aqui foi primeiro 2 e depois 1. Por que isso acontece? Isso acontece basicamente pelo seguinte: primeiro a execução dessa linha, obviamente, a gente está na linha 3, porém o que está aqui na linha 7 já é executado logo em seguida, porque de certa forma o setTimeout ele vai levar um tempo para ser executado. O que acontece aqui é que essa operação ela é não bloqueante. Então, como a gente está utilizando um callback, uma função que vai ser disparada depois de um determinado tempo nesse contexto, ele simplesmente coloca isso numa fila para ser executado e depois executa o que precisa ser executado. Tanto que se eu fizer o seguinte, colocar um console log 3 aqui, a gente vai ter esse resultado 2, 3 e depois 1. Agora a gente vai tratar de programação assíncrona no JavaScript. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar uma requisição HTTP utilizando o próprio fetch do JavaScript. E aí eu preciso passar aqui qual que é o endpoint em que a gente vai fazer essa requisição. E aí eu estou utilizando uma API do Rick and Morty, que é uma API pública em que a gente consegue bater nesses endpoints e eles vão devolver informações pra gente. Esse endpoint aqui vai devolver pra gente os personagens. Se eu passar o mouse em cima dessa função, você pode perceber aqui que ela me devolve uma promise de response. O que isso quer dizer? Toda função que devolver uma promise é uma função que leva um tempo para ser executado. E aí, como ela leva um tempo para ser executada, eu preciso esperar que ela seja executada. E aí, para isso, eu vou utilizar aqui um ponto then. Eu só pulei a linha para ficar melhor a visualização, ponto then. Eu vou ter uma função. Então, essa função, ela recebe um argumento, a gente pode chamar de response. E aí, eu vou retornar esse response.json, só que esse response.json que eu vou retornar, ele também é uma promise. Então, por isso, a gente precisa esperar, mais uma vez, que esses dados sejam convertidos em JSON. E aqui eu posso chamar de data. E aí, nesse momento, eu posso fazer um console log em data. Agora eu vou executar o arquivo, clear, vamos executar. Pode perceber que levou um tempo, e aí esse tempo que levou, ele trouxe pra gente aqui vários personagens. É um endpoint paginado, então ele traz 20 personagens por vez, e aqui ele mostrou em results os personagens, as informações dele, enfim. O ponto é, a gente já tá fazendo uma requisição HTTP, que é algo que leva um tempo, e por isso é tratado de forma assíncrona no JavaScript. E aí, para a gente conseguir fazer essa requisição de forma assíncrona, a gente faz aqui o uso, por exemplo, do fetch. A gente faz aqui, por exemplo, esse ponto then, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, eu vou comentar essa função, então selecionei tudo, apertei Ctrl barra, comentei. Agora, eu vou criar aqui uma função chamada example, e essa função ela vai me retornar return new promise, e aqui na promise eu tenho resolve e o reject. Eu vou passar aqui um isSuccess, um argumento para essa função, e aí eu tenho o resolve e o reject. Se o meu isSuccess for falso, eu já vou dar um reject, senão vou dar um resolve. Essa função example recebe um argumento que é do tipo boolean, pode ser true ou false, e aqui no caso, para a gente simular se essa promessa, se essa função que é assíncrona vai dar certo ou não, a gente vai simplesmente retornar uma nova promise, que aí é uma outra função que recebe dois argumentos. O primeiro deles é o resolve e o reject, que são funções para a gente resolver a promessa ou rejeitar, porque basicamente é uma promessa. A gente pode dizer que esse tipo de operação pode não funcionar, por isso que a gente trata como uma promessa que pode ser resolvida ou rejeitada. E aí, nesse exemplo específico, para a gente trazer para o nosso contexto de teste aqui, se o isSuccess for falso, eu vou rejeitar essa promessa, senão eu vou resolver essa promessa. Eu vou rejeitar ela passando um valor rejected e eu vou resolver ela também passando aqui um valor resolved. E aí, nesse momento, a gente pode fazer, por exemplo, a chamada dessa função. Aqui eu vou passar um true. Então, quando essa função for chamada e tudo ocorrer bem, eu vou pegar aqui o retorno, eu vou chamar de data, console log data. Vamos salvar e executar para ver o que vai acontecer. Se você observar, a gente tem resolved,
que a gente passou true aqui. Então, a gente vai aguardar isso ser resolvido e mostrar em tela. Porém, eu posso passar aqui um false e no momento em que eu executo isso aqui, a gente já tem um erro, como você pode perceber. E ele fala aqui pra gente, ó, essa promise foi rejeitada. E ele também explica pra gente utilizar aqui um ponto catch. Aqui eu vou chamar de error e vou passar um console log, vou salvar, vou executar novamente e aí a gente conseguiu capturar o erro e mostramos o erro aqui para o usuário. Então olha que legal, se a gente não utilizar esse catch, quando a gente está trabalhando com promises, o que vai acontecer aqui é que essa função vai quebrar, então a gente precisa passar o catch para capturar a exceção caso aconteça, e a gente pode tratar de diversas maneiras. Nesse caso, a gente está simplesmente passando tanto o sucesso, que é o data, quanto o error para o console log. E além disso, a gente também tem o finally. E aí no finally, a gente também passa uma função. E, por exemplo, eu vou fazer um console log finally. Vamos executar e foi rejeitado e caiu no finally. O finally, ele vai ser executado independentemente se essa promise for resolvida ou rejeitada. No caso de rejeitada, a gente já viu que ele foi executado e quando ela foi resolvida também, ele vai ser executado ao final. Mas geralmente o mais importante aqui é sempre utilizarmos o then catch nesses casos. E por fim, existe uma outra maneira, uma maneira mais nova de se lidar com promises no JavaScript. A gente vai ver agora. Eu vou retirar esse código, jogar aqui para cima, colar. Então a gente vai comentar ele e vamos descomentar aquele fetch que estava sendo feito anteriormente. Agora a gente vai criar uma função assíncrona chamada getCharacters. Essa função, ela vai fazer esse fetch aqui pra gente. A diferença é que a gente vai utilizar uma outra sintaxe. Então eu vou fazer o seguinte: const response é igual await fetch. O que esse código está fazendo? O async await é uma forma da gente lidar com funções assíncronas de uma maneira menos verbosa e mais fácil, mais legível, digamos assim. Então, ao invés da gente fazer o encadeamento de then, catch, entre outras funções, nós simplesmente utilizamos aqui async e await. Eu não consigo utilizar a keyword await se a minha função não for assíncrona, por isso que eu preciso identificar como uma função assíncrona. E agora eu vou pegar o meu data fazendo um await response.json. Lembra que essa execução também é assíncrona. Então por isso eu estou utilizando aqui também um await, encadear um then, depois outro then, e eu simplesmente retorno aqui o data. Como eu vou chamar essa função aqui, eu não vou precisar utilizar o await por conta de que eu não estou atribuindo um valor, por exemplo, a uma variável. Até porque isso aqui não me retorna nada. Se ele me retornasse data, por exemplo, isso daria certo. E aí, é claro, essa função é assíncrona e para isso acontecer, eu preciso aqui utilizar o await. Lembrando que esse top level await, ele pode não funcionar dependendo do ambiente em que a gente esteja executando esse script. Um top level await nada mais é do que um await fora de uma função assíncrona. E aí, é claro, a gente poderia utilizar aqui a sintaxe .then data e fazer um console log no data. Porque agora, a nossa função, ela retorna simplesmente uma única vez. Então, o nosso retorno do data, ele vai precisar guardar uma única vez aqui. Ele já está encapsulando essas duas chamadas. Então, no momento em que eu executo isso, ele leva um tempo e já devolve para mim o valor do endpoint aqui. Por fim, vamos utilizar aqui o try e catch para tratamento de exceção. Então, dentro do try é a nossa tentativa de realizar uma operação e o catch, a gente pode ter ou não aqui um argumento para esse cara, por exemplo, um error, dependendo, por exemplo, do que esse cara vai devolver para a gente. Então, o try catch nada mais é do que um bloco em que a gente tenta executar uma determinada ação e caso isso não aconteça, ele cai no catch. E aqui a gente também tem um argumento, geralmente a gente chama isso aqui de error, por exemplo, e eu posso tratar essa exceção de alguma maneira, como por exemplo, console log passando o error ou simplesmente uma mensagem de error. E aí eu posso passar o nosso error aqui. Lembrando, como a gente não consegue fazer isso aqui, por exemplo, nesse contexto em que a gente está, se você perceber, a gente pode dar um console log characters. Ao executarmos, a gente recebe um erro falando que o await só é válido em funções assíncronas. E aqui o erro que eu falei sobre o top level, nesse contexto, a gente não possui o top level await. Por isso, para que ainda a gente utilize a sintaxe de async await, eu vou criar uma outra função chamada main, e aí essa função, sim, a gente vai executar os characters com await e depois devolver isso aqui. Nesse momento, como não temos mais nenhum fluxo abaixo, a gente simplesmente pode chamar um await
que ele vai ser executado. E aí, como você pode perceber, ele retornou aqui pra gente os valores e para ficar melhor, eu vou até limpar e executar novamente. Você pode perceber, ele retornou pra gente todos os personagens aqui da primeira página. E aqui só pra gente simular algum tipo de erro, eu vou digitar aqui, por exemplo, um endpoint que não existe, no plural, o endpoint lá da nossa API é no singular, e vamos executar para ver o que vai dar. Percebe que tá levando um tempo, e aí basicamente o que aconteceu? Quando a gente bate nessa API em um endpoint que não existe, e aí olha só que legal, como essa requisição é uma requisição do tipo GET, a gente consegue fazer ela no navegador. Então eu vou copiar todo esse link, toda essa URL com endpoint já errado, e eu vou voltar para cá, digitar aqui no navegador, pressionar Enter. Nesse momento, olha que sensacional. Essa API devolve para a gente, quando a gente bate um endpoint que não existe, um JSON aqui com um error, e aí nós temos aqui, não tem nada aqui, e aqui uma mensagem basicamente falando que não existe nada aqui. Se nós viermos aqui em Inspect Network, eu vou aumentar aqui para a gente visualizar e vou recarregar esse cara, eu vou aumentar aqui, e você vai perceber que essa requisição devolveu pra gente o quê? 404 como status code. O que isso quer dizer? 404 vai ser considerado um erro aqui pro fetch, e a gente vai acabar caindo no catch, e aqui a mensagem justamente que é passada é error, e o error que a gente acabou recebendo aqui no nosso caso. Se não existisse esse try catch, no momento em que essa função fosse executada, a gente iria quebrar a aplicação. Pode demorar um tempinho, mas a gente vai quebrar a aplicação justamente pelo motivo de que ele chegou aqui, ele deu um timeout, ele não conseguiu executar e o nosso script parou de funcionar. Então, tratamento de exceção também é super importante no JavaScript. E assim como o then, catch e a gente tem o finally, aqui também a gente consegue utilizar o finally e fazer um console log finished, por exemplo. E aí, se eu executo novamente, a gente vai cair naquele erro e ele trouxe aqui pra gente o finished. Mas como eu citei anteriormente, geralmente quando a gente trabalha com tratamento de exceções, é o try catch. Vamos voltar aqui como estava, com character, salvar, clear, executar novamente e show de bola, a gente já recebeu aqui. E aí, curtiu o conteúdo? É claro que ainda há uma infinidade de coisas em JavaScript que é importante que você aprenda, mas tenha paciência. O conteúdo que a gente já viu nessa aula foi bem maçante. Então é extremamente importante que você veja com calma, volte o vídeo e, é claro, se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar seu comentário aqui, que assim que possível eu vou respondê-lo. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.